Ele já antes de eu me pronunciar com a programação toda para ele, no domingo de manhã você já preparou a palavra, né, para você ministrar. Não é mesmo, pastor? Tá bom? Vamos lá. A gente tem ministrado, no discipulado, todas as terças-feiras, a gente tem o discipulado aqui do Ministério de Louvor. E eu tenho descoberto a cada dia, irmãos, que quem se submete à sua liderança, quem anda junto com a sua liderança, quem é discipulado por alguém, a tendência natural vai ser o crescimento. Eu acho isso é algo muito precioso e que agrada muito meu coração, porque quando você é discipulado por alguém, quando existe alguém cuidando de você, quando você se dispõe a cuidar também de alguém, você vê os resultados, você vê os frutos naturalmente sendo gerados, amém? Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida, no nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Eu tinha preparado algo, pensando assim, o que eu vou falar no congresso de louvor, né? Apesar que eu não sei muito falar outra coisa, senão sobre louvor e adoração, é o que eu respiro, é o que eu vivo já desde muitos anos, que eu tenho buscado do Senhor, e eu coloquei aqui um título, né? Como eu tenho escrito algo a respeito de louvor e adoração, quem sabe um dia possa publicar alguma coisa, né, a respeito. Tem gente aqui pegando no meu pé, tem gente sentada ali, pega no meu pé todo dia a respeito disso, esses pastores aqui, sabe, da igreja. E eu coloquei aqui o título como a verdadeira adoração. Vou tentar ser bem breve para não delongar muito tempo com os irmãos. Mas se nós observarmos bem no nosso redor, nós vamos perceber como diferentes gerações e tradições podem preferir um determinado estilo, ou, por exemplo, um estilo de música, né, para outro, quando relacionamos esse tema música propriamente dito. Infelizmente, eu vejo que atualmente na nossa sociedade cristã, algumas coisas precisam ser pontuadas, né? A gente precisa voltar à essência da palavra de Deus para pontuar algumas coisas que a gente vê que ao longo do caminho, ao longo do tempo, vão perdendo o sentido. Quando falamos de adoração, por exemplo, quando falamos de adorador, hoje naturalmente a igreja relaciona a palavra adoração com música. Naturalmente, quando nós falamos do adorador, é relacionado diretamente à pessoa do ministro, né, do músico, do pessoal que está envolvido na área de música. Tem a ver com isso? Tem também. Mas a adoração em si não é isso. O adorador em si, ele não necessariamente tem que tocar ou cantar, ele não necessariamente é um músico. Mas será que a Bíblia especifica um jeito certo de adoração? Parece, como eu disse para os irmãos, mais um estilo musical, né? Quando nós cantamos uma música mais rápida, nós geralmente nos referimos a essa música como uma música de louvor. E quando é uma música mais lenta, nós falamos que essa música é uma música de adoração. Mas eu quero dizer para você que o louvor, a adoração, ela não é em si uma palavra somente que complementa a palavra do louvor. Mas, apesar de usarmos essa ferramenta para despertar a igreja de um modo de vida, para ter um modo de vida diferente, voltado para Deus, nós percebemos que o Senhor ele está mais interessado na adoração que vem do coração. Ou seja, não adianta cantarmos aqui canções maravilhosas, canções muito bonitas, canções que vão fazer você chorar, canções que vão tocar simplesmente a sua alma, se essa adoração não for algo verdadeiro. E adoração quer dizer para você que independe de estilo. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui a integração dos irmãos do Ministério do Departamento de Louvor. Vou chamar de departamento, né? Porque nós falamos uma vez Ministério de Louvor, e ministério é muito mais forte do que só cantar e dançar e tocar. Ministério quer dizer serviço. Então, hoje tivemos muitos irmãos aqui, diferentes equipes, ministrando aos irmãos. Se vocês perceberem, vocês vão ver que cada equipe tem o seu estilo. Cada equipe se adapta melhor a algumas canções, a alguns estilos, ou diferentes cânticos, mas ser adorador é independente desse estilo.
Nós temos aqui diversos estilos diferentes, mas todos num só propósito, num só objetivo de ser adorador. E é difícil falar de adoração sem citar João capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 4, no verso 23. É um verso muito conhecido de todos os irmãos, mas não tem como nós falarmos de adoração sem falar desse verso. Quando a Bíblia diz em João 4, verso 23: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Amém? E eu tiro muita coisa desse verso. E uma das coisas que eu tiro aqui, que está muito evidente, é que eu disse no início que muitas vezes o adorador é relacionado à música, né? Mas entendam que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem e já chegou que Deus procura, né, esses adoradores, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus não procura músicos. Interessante a gente salientar que Deus não procura só uma música boa, porque somente música por música pode até fazer você chorar. E você pode até achar que esse choro, que essa emoção é Deus que está trabalhando no seu coração. Mas se fosse música e adoração, Roberto Carlos seria um grande adorador. Porque eu não sei se já repararam no final do ano, naquele especial, parece lá ele tocando junto com os convidados e muita gente chorando. Emociona muita gente. A música emociona a gente porque a música trabalha na nossa alma. A música mexe com o nosso sentimento. A música é a expressão do nosso sentimento, ali na junção da melodia, dos acordes, do ritmo. Ela é composta por esses três elementos, a música, e isso mexe com o ser humano. A música tem o poder de nos deixar triste, a música tem o poder de nos deixar alegre, a música tem o poder de deixar-nos eloquentes, a música tem o poder de fazer até a gente dormir. Não é verdade? A música é um instrumento muito poderoso. Mas nós, como adoradores, temos o privilégio de ter essa ferramenta na nossa mão. Qual que é o objetivo da música na vida do adorador? Conduzir as pessoas, através dessa ferramenta que quebranta o coração das pessoas, a ter uma vida de santidade com Deus. De nada adiantaria fazer só música aqui para os irmãos. Muitas vezes, quando a pessoa tem essa intenção, o ministro tem essa intenção, vou chamar de ministro, vou chamar de cantor. Muitas vezes, quando o cantor ele tem essa intenção de trazer sua música, muitas vezes o discernimento que existe em você, que é o Espírito Santo que habita em você, ele diz para você assim, você já percebe quando alguém vem à frente e quer fazer sua música, ou quando alguém quer adorar de verdade. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Nós temos um discipulado aqui toda terça-feira do Ministério do Louvor às 19h30. Os irmãos, se quiser participar com a gente um dia, está convidado. Nós temos um tempo aqui de leitura, de aprendizagem da palavra, voltado para esse tema. Nós temos um tempo prático também de ministração. E tem sido um tempo abençoador. E nesse tempo nós temos ensinado, nós temos aprendido também com os irmãos e nós descobrimos que a adoração tem muito mais a ver com estilo de vida do que com música propriamente dita. Nós temos entendido a responsabilidade que está em nossas mãos em trabalhar com a música, usando essa ferramenta para conduzir a igreja, para despertar a igreja no fervor, numa paixão, num amor muito maior pelo Senhor. Quando esse verso diz que, mas vem a hora e já chegou, esse verso fala de um tempo atual. A hora já chegou que o Pai procura aqueles que o adoram. Precisamos ser encontrados pelo Pai, queridos. Mas a única forma dele nos encontrar é se tivermos um coração contrito, quebrantado e entregue totalmente ao que é digno de louvor e adoração. Não adianta eu louvar, ao dizer aqui na frente que sou adorador, que louvo ao Senhor, se a minha vida fora desse culto não estiver de acordo com tudo que temos ministrado aos irmãos. É um grande desafio. Eu vejo que esse tipo de entrega significa a renúncia total e absoluta de tudo. A renúncia de todo eu. Tudo que sou e tudo que tenho, reconhecendo quem Deus é
e a sua divindade. O salmista, no Salmo de número 51, no verso 17, ele reforça essa necessidade, declarando que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. A adoração é algo totalmente espiritual. Ela tem que fluir, é algo que flui diretamente do Espírito Santo para dentro do interior daqueles que creem em Jesus. Se o adorador não andar em espírito, não estará pronto de fato para adorar em verdade. Fala com o seu irmão assim: você precisa andar em espírito para adorar em verdade. Aleluia. Sabe de uma coisa, querido? Para o adorador não importa o lugar. Para o adorador, sabe, o adorador, quando ele chega no lugar, ele tem que ser aquela pessoa que vai gerar um ambiente de adoração ao Senhor, independente do estilo que vai ser usado. E é importante lembrar que cada um de nós somos portadores dessa presença maravilhosa do Senhor, desde o momento que recebemos ao Senhor como Salvador em nossas vidas. Quando nós levantamos as nossas mãos e a nossa voz e recebemos a Cristo, nós recebemos um dom gratuito de Deus e a vida eterna. Recebemos nesse mesmo momento algo precioso, que é o Espírito Santo. Nós não somos mais pessoas comuns, mas a partir de então nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E eu entendo que você, sendo templo do Espírito Santo, você também é um portador da glória de Deus. Aonde um portador da glória de Deus chega, o ambiente tem que ser mudado. Tem que ser ali gerado um ambiente de adoração. Fica fácil gerar esse ambiente onde existem muitas pessoas focadas no mesmo propósito. Mas a adoração não deve ocorrer principalmente no ambiente da igreja. Isso deve ser apenas a ponta desse iceberg, mas seu culto principal deve ocorrer no seu dia a dia, no decorrer de como você vive a sua vida diante de Deus. Hoje no discipulado com os irmãos eu me preocupo mais, uma coisa que eu me preocupo menos, vamos colocar, com a música deles, com a forma que eles estão tocando ou cantando, porque eu sei que eles estão trabalhando nisso. Agora a minha maior necessidade, a minha maior preocupação é saber como está a vida dos irmãos fora daqui. Eles sabem disso, eu ligo para eles, eu estou mais interessado na vida deles fora desse púlpito do que aqui em cima, porque quando nós estamos aqui em cima, fica tudo muito fácil. Quando nós estamos nesse ambiente da esfera cultica, fica muito fácil. Quando você está aí sentado no banco, uma canção sendo entoada ao Senhor, envolvendo a igreja em adoração, fica fácil você fechar os olhos, levantar as mãos e dizer que você é um adorador, está adorando ao Senhor. Mas o seu desafio, querido, é desenvolver essa vida de santidade, é desenvolver essa vida de intimidade com Deus, fora desse altar, fora também desse ambiente. Você, aonde chegar, você tem que trazer luz para as trevas. Esse é o papel do adorador. A adoração está muito ligada a serviço. E é importante nós analisarmos que existem várias formas, várias outras formas de adoração, além da música. Aí você pergunta, como é que eu posso adorar o Senhor então? Qual é a outra forma? Quais são essas formas de adorar ao Senhor? E eu coloquei aqui que uma delas é através da oração. Quando você ora, quando você tira um tempo de adoração para exaltar, para bendizer o nome do Senhor, você também está adorando. Quando você tira o tempo do seu devocional, da leitura da palavra, que tanto, na vida de tantas pessoas tem perdido, por causa das corridas do dia a dia, da corrida diária, as pessoas não têm tempo mais, não têm muito tempo mais para Deus. Se eu perguntar aqui, se você tem quanto tempo do seu dia você tem separado para adorar ao Senhor, para ter um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração, talvez muitos aqui não terão o que dizer. Você adora o Senhor quando você dá a tua oferta. Você adora o Senhor quando você serve a necessidade que está na vida do teu irmão. Você adora o Senhor principalmente quando você ama o seu próximo como a você mesmo. E falando de oferta, quando nós damos a oferta, nós entregamos ao Senhor, talvez o nosso dízimo, a nossa oferta, você também adora o Senhor. Nós temos um caixa no Ministério de Louvor, para que esse evento mesmo nós estamos realizando, os irmãos ministraram na sexta, no sábado,
sem precisar de fazer qualquer outra coisa, nós conseguimos fazer um caixa e levantar um valor para estar ofertando na vida desses irmãos. E que me chama a atenção, tem pessoas que nem fazem parte do Ministério de Louvor e chegaram assim e falam assim: eu quero abençoar o Ministério de Louvor. Um deles é o Jorge, que está aqui. O Jorge sempre eu vejo lá no envelopezinho dele, jogado lá dentro na hora da oferta, dessa oferta destinada ao departamento de louvor. E o Jorge não faz parte do Ministério de Louvor, mas ele é alguém que aqui está semeando. Pastor Geraldo Mariano sempre é alguém que tem semeado na minha vida, que tem chegado e me incentivado. É alguém que tem orado, é alguém que tem pedido. Pastor Francisco, toda vez que ele vem aqui durante o dia, ele não consegue vir aqui e ir embora sem entrar na sala e orar por nós. E orar pela gente, pegar assim o fogo desce aqui mesmo. Deus tem usado pessoas maravilhosas para incentivar, pessoas que acreditam. Sabe, na verdade, irmãos, é assim que muitos expressam seus atos de adoração. Você não precisa estar no Ministério Louvor para você ser adorador. Tenho certeza que quando você serve alguém que está perto de você, quando você vê uma necessidade dentro da igreja, que você é o primeiro a se levantar para tentar ajudar, você é alguém que está adorando ao Senhor. É importante nós fazermos a nossa adoração uma ação. Porque o culto meramente exterior, ele não é gratificante para Deus e nem para nós. Jesus citou o profeta Isaías dizendo, abra comigo Mateus capítulo 15, no verso 8. Nós vamos entender como é forte isso, a necessidade do nosso louvor, da nossa adoração, ser muito mais do que canções. Mas tem que ser estilo de vida, tem que ser prática de vida. Mateus capítulo 15, verso 8, eu gostaria que, se alguém encontrou, pudesse ler bem alto para nós. Exatamente. Isso é o culto exterior. Isso é muitas pessoas que nós encontramos no dia a dia. Muitas delas trabalham na área da música, se dizem adoradores. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou falando daquilo que eu presencio. Infelizmente eu tenho que presenciar isso em alguns momentos da vida, inserido nesse mover aí, nesse meio de músicos, de louvor e adoração aí. Muitos se dizem aí adoradores, muitos deles, as músicas são as que estão em primeiro lugar nas paradas de sucesso nas rádios. Mas na verdade, entendendo o outro lado, não é bem assim. Eu vejo isso muito nítido. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele não está falando sobre altos e baixos emocionais que nós experimentamos no nosso dia a dia, mas sobre pessoas que realmente não gostam ou não se preocupam com Deus. Eu quero que você se lembre, meus amados, que se você se diz adorador, você deve ser achado por Deus. Às vezes, quando você entra num ambiente de adoração, talvez seu coração possa parecer frio, talvez seus pensamentos distraídos, seja desafiado a não entrar no culto de qualquer maneira. Você sabe o que arrebenta um ministro aqui na frente? Quando a gente chega aqui, paga o preço de oração, chega aqui para adorar ao Senhor, monta todos os instrumentos, se organiza, vem durante a semana, ensaia. Muitas vezes você vem com todo vapor para conduzir a igreja em adoração. Tem um ou outro irmão de braço cruzado, simplesmente olhando para a sua cara. Estou falando de irmão, não estou falando de novo convertido, não. Porque o novo convertido ele tem um coração fervoroso muitas vezes. Mas o que está acontecendo? Aonde está o nosso fervor espiritual como igreja? Deus quer te tirar da sua zona de conforto, querido. Deus precisa que nós sejamos uma igreja que tenha atitude. Quando nós dizemos aqui, irmãos, levante as suas mãos, adore o Senhor, sabe o que é? É uma atitude muitas vezes de desespero da parte de quem está ministrando, para ver o seu coração quebrantado diante de Deus, para que você receba essas canções como palavra de Deus no seu coração, para quando a mensagem chegar, entre como palavra rema na sua vida. Seja desafiado a não chegar nessa atmosfera de adoração de qualquer maneira. Procure focar a sua mente em Deus. O objetivo é trazer a sua adoração diante de Deus como oferta, e é de forma intencional mesmo.
nós não apenas transmitimos emoções. Muitas vezes, depois de pouco tempo de exercício espiritual, a sua mente, o seu corpo, ela vai entrar em adoração de todo o coração. Nós precisamos, para ser adorador, muitas vezes, vencer nós mesmos, vencer nosso próprio comodismo, vencer nossa própria preguiça. E como é que nós vencemos isso? Talvez você chegue aqui chateado. A pastora Rosângela chegou aqui dizendo isso. Hoje ela chegou dizendo ontem ela estava chateada com alguma coisa que aconteceu na vida dela, mas ela nem por isso se abateu, esteve aqui, pulou e celebrou diante de Deus. Ela não deixou o coração dela de adoradora ser abatido, ser interrompido. Ela não permitiu que a adoração dela fosse interrompida por um problema ou por uma circunstância. Eu vejo que Deus está chamando mais que cantores, Deus está chamando guerreiros em adoração. E para compreendermos um pouco melhor sobre esse tema tratado, é necessário mesmo entender esse significado do termo adoração. De acordo com o dicionário, adorar significa prestar culto à divindade, venerar, amar extremosamente. O adorador, segundo o dicionário, é aquele que adora. O venerador é aquele apaixonado por algo. Ou seja, para alguém que se encaixe no perfil de adorador, ele deve transmitir para as pessoas ao seu redor total devoção, amor extremo, dedicação e honra ao Deus a quem ele serve. No Antigo Testamento, a adoração ela estava diretamente ligada a oferecer sacrifícios. Lá em Levítico capítulo 5, Isaías capítulo 1 também diz a respeito. Mas já na nova aliança, a adoração começa a ter um significado diferente. A palavra do grego proskênio, que diz que é formado de pró significa para, e kênio refere-se a virar-se, beijar, aproximar-se, adorar de joelho. Nós vemos este exemplo em Lucas. Você pode abrir no capítulo 7, do verso 33 ao verso 50. Aonde diz exatamente, eu encontrei um grande exemplo dessa adoração, desse estilo de adoração neotestamentária, esse novo significado que Jesus traz ao Novo Testamento de adoração. Não somente oferecer ofertas, mas também uma adoração que fala também de intimidade, de desespero, de amor, de extrema devoção, de se prostrar diante dele. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, nós lemos assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher, a cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos a sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhe os ambos, dizendo: Pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo lhe disse: Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E lhe disse: Julgaste bem. Voltando-se para ele, a mulher disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os
pés com unguento. Por isso te digo, com os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse ele à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. É interessante, querido, essa atitude partiu de alguém que era rejeitada, que era humilhada, que se entregou por inteiro naquele instante aos pés de Jesus. Interessante que ela não se importou com quem estava ao seu redor. Adorador é aquele que adora em qualquer lugar. Adorador é aquele que não se importa com o que as pessoas vão dizer a respeito dele. Nós cantamos aqui uma das primeiras canções: não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. O adorador, ele tem essa postura. Eu não quero saber o que eles vão pensar de mim, eu quero adorar ao Senhor, não importa onde eu estiver. Essa mulher reconheceu a santidade do Senhor, sendo impulsionada a prostrar e adorá-lo. Vemos que a adoração nesse contexto, nesse contexto neotestamentário, ela está intimamente ligada a se prostrar. Quando em Mateus capítulo 2, no verso 11, nós temos um outro exemplo dessa atitude, quando os magos do Oriente ali, eles vêm adorar Jesus. No verso diz: e entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Nesses exemplos bíblicos, a adoração ela não se limita apenas em estarmos cantando hinos, cânticos ao Senhor nos cultos, ou eventos que somos convidados para estar. Nós devemos ter a consciência que a adoração se trata de algo extremamente prático, de um verdadeiro estilo de vida. Erga suas mãos para o alto, repita comigo assim: faz de mim, Senhor, um adorador que te adora com a vida, que seja algo prático, em nome de Jesus. Sabe, querido, dotes, eles eram pessoas que eles eram intermediários entre Deus Santo e o homem pecador. E assim sendo, os judeus, eles tinham uma mensagem a ser entregue, as escrituras, né? E toda a autoridade para falar em nome do Senhor. Contudo, o povo que deveria exercer as funções de sacerdote acabou fracassando diante de algumas missões. Naquele tempo, apesar dos judeus conhecerem a Deus, a sua adoração tinha se tornado somente algo ligado ao tradicionalismo, simplesmente algo religioso. Talvez nessa manhã a sua adoração tenha se tornado assim também, simplesmente algo religioso. Você adora o Senhor só quando vem à igreja no final de semana. Talvez a sua adoração ela se limita apenas em cantar algumas músicas para Deus de vez em quando. Está dessa forma, como aconteceu aqui com alguns judeus, com alguns sacerdotes do Antigo Testamento, deixaram que a adoração se tornasse somente algo religioso, algo tradicional. Mas eu quero declarar para vocês que Jesus, ele vem depois trazendo umas boas novas para nós. Jesus, ele vem trazendo um novo significado, nos ensinando a maneira certa de adorar a Deus. E que maneira certa é essa? Diga comigo assim: em espírito e em verdade. Isso foge, querido, totalmente de um mero padrão estabelecido por homens. Eu vejo nesses dias como temos sido desafiados a nos libertar do conceito de achar que adorar é só cantar algumas canções no final de semana. O nosso desafio hoje é viver no nosso dia a dia muito mais o que cantamos, e através de um bom testemunho despertar também na vida de outras pessoas um padrão de intensa busca ao Senhor. É necessário para nós hoje buscar essa transformação de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Devemos sempre refletir no fato de que não precisamos ser músicos para ser adoradores. Você entende isso, querido? Você não precisa ser músico para ser adorador? Deus se interessa primeiro que sejamos adoradores antes de exercer qualquer outro tipo de função na igreja. Como eu disse para os irmãos, eu vejo que a adoração ela está muito ligada ao serviço.
Eu não sei quantos conhecem um grande escritor norte-americano chamado John Piper. John Piper, ele escreveu, ele no livro sobre missões que eu li recentemente, ele descreveu a adoração dizendo: as missões não são prioridade fundamental da igreja, a adoração é. As missões existem porque a adoração não existe. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é fundamental, não o homem. As missões são uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. Sabe o que eu entendo disso? Porque você faz missões porque não existe adoradores ainda. Antes de você fazer qualquer outra coisa, você tem que primeiro ser adorador. Porque o adorador é aquele que vai viver isso não só aqui na terra, mas eternamente. Você faz missões porque você é adorador. Quando você tenta fazer alguma coisa para Deus, não tendo esse foco, não sendo desenvolvendo uma vida de adorador, você pode até começar algo, mas rapidinho vai acabar. Você não vai conseguir dar sequência. Porque quando você desenvolve algo sendo adorador, você vai ser constante. Você vai levar em frente. Você não vai só começar algo, mas você vai levar uma multidão junto com você fazendo a mesma coisa. Para que a adoração tenha um significado verdadeiro, não depende somente de quem é o público, ou que seja um evento específico como esse, que nós falamos sobre o assunto. Simplesmente, querido, para que você seja adorador, você precisa entender e compreender de verdade quem está recebendo a glória. Não sou eu, não são os músicos, não é o pastor, mas quem recebe a glória é o Senhor. Você está disposto a entregar toda a glória para Ele? Nós fazemos congresso, nós fazemos conferência aqui na igreja com o objetivo de despertar a sua vida para determinado estilo ou assunto. E nesse final de semana nós tratamos desse assunto: louvor e adoração. Não perca o seu foco. Entenda quem você é diante de Deus. Você é um adorador. Independente de música, independente do que você faça aqui na igreja. Se você é diácono, você é adorador. Se você cuida do Ministério de Famílias, vocês são adoradores. Se você é um líder de célula, você é adorador. Se você é um superintendente, se você é um pastor, se você é um levita, você é adorador. Não importa o que você faz, você é um adorador. Deus te chamou para ser adorador. Talvez você entrou aqui hoje com dificuldade de entender isso. Talvez durante esse tempo que você tem servido ao Senhor, a sua vida, você tem feito muita coisa por fazer. Tem sido um tanto quanto vazio algumas coisas. Talvez há muito tempo você não consegue sentir a presença de Deus como você sentia lá no início, quando você recebeu a Ele como Salvador. Deus hoje quer trazer de volta esse coração de adorador para a sua vida. Deus conta com você. Deus te chama. Sabe, querido, Deus te procura como nós lemos ali. Se Ele te procura, porque adorador não se encontra em qualquer lugar. Eles não estão em todas as praças. Eles não estão em todas as cidades. Eles não estão em todos os países. Deus procura adoradores. E esse verso diz que a hora vem e já chegou. Fala com o seu irmão: é agora. Não é depois, é agora. Sacode ele assim e fala assim: é agora. Desperta, meu irmão, é agora. Aleluia, é agora. A hora vem e já chegou. Aleluia. É agora. É hoje. É agora pela manhã que Deus está levantando nessa igreja uma geração de adoradores que o adorarão, o Espírito e verdade. Não é mais tarde, não foi ontem, é agora. Deus te chama para adorar Ele com tudo que você tem, para derramar o seu coração em quebrantamento. Sabe por quê? Quando você decide tomar uma posição como essa, uma decisão como essa, de adorador que adora o Espírito em verdade,
o seu ambiente começa a ser transformado, a sua casa começa a ser mudada, a tua família começa a ser transformada. A adoração que existe na tua vida, o adorador que está aí dentro de você, ele começa a trazer frutos. Quando o adorador abre os lábios, a presença de Deus é manifesta. Quando o adorador adora, não importa onde ele estiver, existe cura, existe milagre. Eu me lembro certa vez, não sei se eu já disse para os irmãos, mas nós fomos ministrar num congresso lá em Cabo Frio, uma grande igreja, tinha umas 2.000 pessoas nessa igreja. O Fernandinho tinha ministrado lá no dia anterior, a gente pegou no sábado à noite. E estávamos ministrando em aquele mover intenso. Deus veio de uma forma grandiosa naquele momento, e muitas pessoas tomadas assim por Deus, sendo batizadas no Espírito Santo, a igreja fervorosa, a igreja metodista, e o pessoal num clamor, sabe, assim, intenso demais por Deus. E de repente eu ministrando lá com o violão, o pastor vem desesperado, me interrompendo por um momento, e ele disse: meu irmão, a Rose está falando. A Rose está falando. A Rose era uma irmã que estava na frente, gritando, desesperada. Há muito tempo estou vendo ela lá. Falei: nossa, irmã, é adoradora mesmo. E continuei tocando lá, né, ministrando. E aí de repente o pastor se desespera e chega para mim me sacudindo: a Rose está falando. Eu penso, pastor, que a Rose está falando. Mas por que a Rose está falando? Não, irmão, porque ela não falava. Ela nunca falou. E ela está ali na frente glorificando a Deus. Olha ela ali. Ele pegou a irmã, colocou na frente. Aí a igreja assim, veio uma nuvem de glória sobre a igreja, porque há muito tempo eles clamavam por essa irmã. E de repente, no momento de adoração, no período de adoração, onde Deus estava sendo entronizado, alguém foi curado. Deus pode usar a tua vida como adorador também para levar cura para as pessoas. Deus traz para você hoje essa responsabilidade, esse chamado também de adorador, para que também vidas sejam libertas das garras do diabo. A adoração, louvor, ele liberta. Você já reparou quando você está muito triste, mas você vence a você mesmo, toma a decisão de adorar ao Senhor, você depois você se sente muito melhor? Parece que no momento quando você chega na igreja e nós entramos no período de louvor, de adoração, parece que quando termina o louvor, você está assim meio flutuando. Ah, que coisa linda, coisa gostosa. Sabe por quê? Deus te libertando. Quando você decide adorar, quando você toma essa postura de louvar ao Senhor com toda a intensidade e de todo o teu coração, a sua vida não tem como ser mais a mesma. Deus está desafiando você hoje, meu irmão, para que a partir de hoje a sua adoração com Ele seja mais intensa, que a sua vida com Ele seja mais intensa no seu dia a dia, para quando você abrir os seus lábios e profetizar, a glória do Senhor venha encher o lugar onde você estiver, e seja manifestado, seja liberado cura para as pessoas, seja liberado transformação, mudança de vida e principalmente um clamor por santidade. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Esse é o clamor do nosso coração hoje. Esse é o clamor do nosso coração hoje, Deus. Precisamos que a nossa adoração, Deus, seja recebida por Ti, Pai, como incenso, como um aroma suave, agradável às suas narinas. Deus, em nome de Jesus, começa a sondar agora o coração dos Seus filhos aqui nesta igreja, Pai. Começa agora a sondar, a percorrer os corações de cada pessoa, Deus. Que sejamos, Pai, prontos a Te adorar em espírito, mas também em verdade. Você veio para esse culto hoje, meu irmão, não entendendo o que queria acontecer. Deus tem um mover sobrenatural para liberar sobre a sua vida ainda hoje. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Deus te trouxe aqui também para mudar o seu conceito sobre o que é ser adorador. A Bíblia diz que a hora vem, e já chegou, que Ele procura verdadeiros adoradores. Eu quero que você diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Se você é esse que o Senhor está procurando, eu queria fazer um desafio para você. Queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Se você é esse, talvez hoje você fez muita coisa na sua vida,
no cargo que você exerce, a função que você tem na igreja. Talvez você até hoje vem fazendo ela sem o fervor, sem o amor, sem esse coração de adorador. Talvez o ministério que Deus colocou na tua vida, o chamado, tenha sido pesado para você. Mas Deus quer renovar as tuas forças hoje. Deus quer renovar o teu coração de adorador. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o adorador, ele é alguém que ama a Deus. Você quer ser reacendido a chama na tua vida hoje, meu amigo? Liga as tuas mãos, fecha os seus olhos. Você queria chamar o pessoal do louvor para que ministrasse uma canção? Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Vem sobre nós nessa manhã, Espírito Santo. Você quer um novo tempo de adoração na sua vida, meu irmão? Você quer ser um adorador reconhecido e conhecido pelas outras pessoas? Quando as pessoas olharem para você, vão ver o fogo de Deus sendo manifesto na tua vida. Queria que agora você comece a abrir os seus lábios, começasse a clamar, dizendo assim: Pai, renova o fogo que há em mim. Adorador não se encontra em qualquer lugar, mas eu sei que o Senhor vai me encontrar aqui nessa manhã, porque eis aqui, Senhor, o teu adorador. Eis aqui alguém que te adora em espírito e em verdade, Deus. Deus, queremos voltar à essência da adoração hoje. Se está difícil o fardo na tua vida, meu irmão, se está pesado, Deus quer renovar o teu coração de adorador. Eu disse que a adoração ela tem muito a ver com prática. Não é nada teórico, mas é algo prático. Se você quer receber uma unção nova na tua vida como adorador, sai do teu lugar e vem para frente. Nós queremos orar por vocês. Sai do teu lugar hoje e vem receber, vem ser restaurado, vem receber algo novo de Deus na tua vida espiritual hoje. Vem ser fortalecido. Sai do teu lugar e vem adorar o Senhor. Quando a música esmorece, O resto desaparece. Simplesmente a te achei. Vem se achegar no Senhor nessa manhã, querido, diante dele, ansiando conhecer. Vem adorar a ele, vem. Aleluia. Abençoar teu. Adoração no Novo Testamento, Jesus traz isso, a se prostrar diante dele, é se achegar diante dele. O resto desaparece, simplesmente a te achego. Vamos sem oferecer a ele algo de valor. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Diga para ele: mais que uma canção, Senhor, mais que uma canção.
ao Senhor. Tu és a nossa essência. Deus, em nome de Jesus, começa a renovar agora a fé dos seus filhos. Começa a renovar agora o coração de adorador de cada um deles, Senhor. Deus, que sejam adoradores dentro das suas casas, que sejam adoradores no ambiente de trabalho, que sejam adoradores dentro da faculdade, Senhor, que sejam adoradores por essas ruas. O Deus, em nome de Jesus, aonde quer que eles coloquem a planta dos pés, que a adoração seja liberada, Senhor, que o mover sobrenatural aconteça. Oh, Jesus. Eu estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Só me perdoa pelo que eu fiz errar. A essência és tu. A essência és tu. Diga mais uma vez. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. Traga teu coração. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz errar. A essência és tu. Bye.